Ô pessoal, estamos ao vivo para mais um Luca Moreira, Luca Moreira Entrevista, semana de carnaval. Se você está nos assistindo pelo Instagram, vendo a reprise no YouTube ou nos acompanhando no podcast, sejam muito bem-vindos para mais um episódio. Vamos para a nossa entrevista. Os meus convidados de hoje começaram sua parceria há 5 anos através de uma reunião de amigos que se encontravam para tocar, né? E o que era uma diversão logo passou a se profissionalizar. E hoje eles formam um dos principais grupos de rock do Rio Grande do Sul, Norte. Vamos receber Rádio Moscou. Estamos só esperando os convidados chegarem, pessoal. Aí entraram. E aí? Tudo bem? E aí, Luca? E aí, beleza? Tranquilo, Já irmão? queria te agradecer primeiramente por ter aceitado o convite, bem-vindo. Eu que agradeço, pô. Tamo junto. Isso aí. Como é que tá a sua expectativa nessa entrevista? Cara, eu peço até desculpa por alguma tosse, alguma coisa, que eu Não, fiquei meio gripado, cara. Fiquei meio gripado. Mas acontece. eu sou tão cara de pau que eu ainda vou lhe perguntar uma parada antes da gente começar. Ah, Tem algum problema aparecer na live, na entrevista, uma cerveja? não, não, Se não, sem aparecer a não. marca? De forma alguma, Sem, sem ah, problema. Sem Para problema. você ver como eu sou cara de pau. Eu falo de uma gripe e tô tomando uma cerveja, Pô, né? é época de carnaval, cara, tá tranquilo, né? É, Bom, como a gente estava dizendo agora na chamada, vocês, né, o grupo, quando eu falo vocês, é o grupo, no caso, vocês deram início na banda ainda em fevereiro de 2018, né? Através de um encontro de amigos, né? Eu queria saber um pouco mais da história de vocês e principalmente como vocês avaliam esses 5 anos que vocês estão juntos. Pois a gente, no na nossa divulgação, no nosso release, a gente costuma contar fevereiro, foi quando a gente realmente começou os ensaios. Uhum. Mas, de fato, se for contar com shows, foi em março, né? Uhum. Então, a gente até costuma fazer um show de comemoração nos meses de março, vamos estar fazendo agora, esse mês de março. Mas, enfim, não deixa de ser 5 anos praticamente, foi só para Sim. abrir esse parênteses. Mas, para a forma que a gente começou, realmente superou as expectativas, porque realmente a gente começou para voltar a tocar juntos, todos tocavam, mas por conta de trabalhos, faculdade e tudo, acabamos nos afastando e resolvemos nos reunir novamente, né, em 2018, Uhum. para voltar a fazer esses sons sem tanta pretensão autoral, assim, uma coisa mais para a gente voltar a tocar na noite, Uhum. né? Mas, tipo, aquela parada já enraizada no sangue mesmo do lance do autoral, a gente acabou fazendo, conhecemos a galera do NDK, né? Conhecemos Rick e Uhum. tal. Eles vieram fazer uma turnê aqui pelo Nordeste, acabamos tocando juntos e tal. Ele me apresentou Amaranço,
a partir desse momento viramos Uhum. grandes amigos. E meio que reacendeu a chama do autoral. Aham. Então, num geral, assim, foi uma parada que superou as expectativas, porque, como eu falei, a gente começou, a gente voltou mesmo a fazer som, enfim, para se divertir, né? Sim. E acabou que tá dando um retorno muito bacana nesse sentido do trabalho autoral. Não deixamos de fazer covers, né? Aham. Mas o foco principal realmente Aham. é o autoral. Eu ia perguntar sobre essa questão vocês eram amigos, né? Vocês se reuniam como amigos. A partir de que ponto você viu que vocês viram que isso passou a se tornar uma profissão de vocês? Quando vocês viram que estava profissionalizando a coisa? Cara, nossa ideia era tocar final de semana, Uhum. sabe, Luca? E começou o número de shows a dobrar, a triplicar. Fizemos a primeira autoral. O pessoal começou a pedir ela nos shows, não pedir só Sim. as Cover. covers, né? Uhum. Então, quando a gente começou a ver, para falar a verdade, foi bem curioso. Foi um dia que minha mãe me perguntou, jovens que estejam assistindo, não façam isso. Minha mãe perguntou, meu filho, você está bebendo todos os dias? Aí eu disse, não, mãe, só quando a gente vai fazer show. Ela pegou a agenda. Nessa Sim. semana a gente ia tocar terça, quarta, quinta, sexta e sábado duas vezes. Caraca. Aí ela olhou a agenda e fez, né, meu filho? Só quando vai tocar. Aí, pô, O nesse problema é momento que você aí, para todo dia. Né? Esse que é o problema. mas o domingo e a segunda ainda tava ali. Mas Uhum. brincadeiras à parte, tipo, foi mais ou menos nessa pergunta dela, assim, que a gente meio que principalmente eu, porque assim, eu sou o único membro da formação original, e que Aham. tá, desde o início sou eu, um dos fundadores, né? Então foi nesse momento aí que a gente ficou, pô, realmente a gente tá fazendo, pô, bastante show, ainda mais na nossa região, que é uma região onde não é o rock, que o rock não prevalece, Sim. né? Tem bastante, muita banda boa, inclusive a nível nacional, né? Temos o Fafron Alaska, o Plutão Já Foi Planeta, enfim, Uhum. uma galera. Mas nesse ponto aí foi que a gente disse, pô, a gente tá fazendo praticamente o quê? 5 shows por semana e não só covers, por mais que a gente só tivesse uma música até então, mas essa música estava sendo pedida, né? Sim. Então a gente começou assim, ó, realmente não tá só aquela brincadeirinha que a gente queria que Sim. queria, entre aspas, que Uhum. fosse. Eu acho que ninguém que vai montar uma banda, um projeto, sei lá, ator, músico, Sim. vai fazer só para brincar. Vai fazer da melhor forma possível e ficar o mais feliz possível com o retorno, né, quando vê que as pessoas estão recebendo da melhor maneira É. o trabalho. Né? Uhum. Eu fiquei curioso, até quando me passaram a pauta, né? Quando eu fui ver, né? De onde veio o nome Rádio Moscou? Por que vocês escolheram esse nome? Quando me mandaram um negócio, eu falei, como assim? Eu vou entrevistar uma rádio? Eu não sabia. Mas muita gente tem, até hoje, muita gente manda no nosso direct. Uhum. Ah, dá uma sacada no nosso trabalho. O que é que a gente precisa para ter o nosso trabalho tocado na rádio de vocês? Eu disse, não, galera, nós somos uma banda e tá, galera, pô, desculpa. Eu disse, não, pô, de boa. Aí a galera vai lá, dá uma sacada e vê, pô, não conhecia. E outros, pô, eu já ouvi falar, mas não liguei, não sei o quê. Mas assim, Moscou, até hoje a gente não descobriu, uma coisa bem interessante. Aqui a nossa cidade é Mossoró, né? Rio Grande do Ah, Norte, a 250 quilômetros mais ou menos da capital natal. Né? aham. E aqui a galera costuma chamar a cidade de Moscou, né? Tipo, sei lá, cidades vizinhas. Ah, tô indo lá para Moscou. Né? Uhum. Ah,
vai ter rock em Moscou e Eu tal. achava que era uma referência à própria Moscou na Rússia. Eu achava que era uma A referência. gente começou a usar isso quando a galera pergunta, sempre em entrevistas acabam Sim. perguntando, e a gente brinca que é por causa do clima. Aham. Só que não, né? Tipo, aqui hoje estava relativamente frio, tá? O quê? Acho que Sim. 28 graus. Né? Uhum. Para vocês aí é quente Comparado ao pra Rio de Janeiro, caramba. pô, tá ótimo. É. Pois é, aqui, pô, chega, pô, acho que há uns 3 dias estava 30 e tantos, 35, 36 graus, pelo amor de Deus. Aí a gente brinca, não é por causa do clima, aí a galera faz, quê? E como é o clima aí? Eu disse, não, pô, é uma brincadeira e tal. Mas aí foi o seguinte, a gente usou essa brincadeira que a galera faz, né, de chamar Aham. a cidade de Moscou, mas Mossoró é Moscou. Até hoje, historicamente, a gente não sabe por quê, não, a gente já procurou saber, mas ninguém sabe explicar o porquê dessa brincadeira, desse apelido para a Aham. cidade. E o rádio foi em cima da variedade de sons que uma rádio Sim. toca, né? Aham. Como a gente pretendia estar fazendo só covers, então rádio e o Moscou, né, do apelido da cidade, né? Sim. Inclusive era rádio Moscou com W antigamente, Uhum. né? Durante o primeiro ano era com W, que é como a galera escreve aqui quando vão citar a cidade. Mas aí tem uma banda americana bastante conhecida, muitos seguidores, chamada Radio Moscow, né? Rádio sem acento e Moscou com W. E os Sim. caras, através da Sony, entraram em contato com a gente para, pô, ó, a gente tem esse nome e tal. Pô, quem geralmente Entendi. quem geralmente recebe as mensagens sou eu ou o pessoal da agência que Aham. faz as artes do nosso Instagram e tal. Não era Amaranta até então, Uhum. né? E, tipo, quem acabou vendo na hora fui eu, respondi os caras, ó, realmente a gente não sabia, expliquei, né? Essa história toda, ó, Sim. a cidade é assim e tal, tá, pá, pá. Aí os caras, pô, então como é que a gente resolve isso? Não, vamos fazer o seguinte, vocês têm a parada de vocês aí, já estavam antes e tal, a gente vai aportuguesar, né? Com Sim. o perdão da frase, o nome. A gente vai, porque o rádio também era que nem eles, rádio sem acento e tal. Sim. Então a gente passou a escrever o rádio normal, com acentinho e tal, E no ato, até com a camisa da banda e aqui, o, pô. e o Rádio com Moscou, acentinho o e o Moscou, Moscou com U, né? o W, né, E no caso. isso. Aham. Então, já para questões jurídicas, então já facilitou. Eu trabalhei com isso durante muito tempo. Eu sou bacharel em direito. Então, Aham. para questões jurídicas, eu até já entrei logo nessa seara, expliquei a eles, ó, por questão jurídica, a escrita já mudando, a gente faz o registro assim, pá, pá. Vocês fazem a parada de vocês, reta nossa e tal. Então, os caras foram extremamente educados e tal, Sim. fizeram, né? E até hoje a gente acaba mantendo um contato ou outro quando fazemos uns vídeos, a gente encaminha, marca os caras e tal, os caras Sim. respondem ali no direct. Não é uma amizade, mas se Mas foi. cultivou, se cultivou um contato saudável, né? Sim. Você falou até uma coisa interessante aí. Você falou que é bacharel em Direito, no caso, né? Isso. É... Como é que você foi de Direito pra música, cara? Como é que aconteceu essa processão? Ó, só antes de responder, Luca, Baco Mendes acabou de entrar aí, é o nosso vocalista, cara. Sim, Baco claro. é o nosso vocalista. Mandar um alô pro brother aí. A gente ia até fazer juntos. Pô, se Ele, quiser entrar, ele adiciona ele aqui, pô. Pô, se ele tiver de boa, ele entrou recentemente na banda, né? Aham. E hoje a gente resolveu que eu faria só por dois motivos. Por não ter apresentação ao vivo Aham. e também por eu estar um pouco gripado. Então, tipo, a gente tá aqui no ambiente com ar-condicionado para acabar não passando também nada pro bicho e a gente tem ensaio. Verdade. Quinta-feira para ter um show no sábado, né? A volta do show. Uhum. Aí, Qual é o nome dele? Baco Mendes. Bakko, underline Mendes. Deixa eu ver aqui. Pera aí, repete pra mim. P-A. B de bola, B de Aham. bola, A, K, K, O.
Não tô encontrando aqui não, mas se ele quiser, só mandar o... Ah, achei. BA Cacau, agora achei. Isso, underline Mendes. Pronto, fiz o convite. Você vai entrar. Enquanto isso, no último dia 9 de fevereiro, né, vocês lançaram o... Ah, você tá me falando sobre direito, né, no caso, né? Ah, pode crer, pode crer. A gente acabou no. Inverter a câmera aí, Bacão. É, que é bom, Bem-vindo. né? Bem, E aí, lindos? Thiago, meu aí? E irmão. aí? Só amor, cara. Thiago Sabiá é um dos caras mais foda do Rio Grande do Norte, do Nordeste. E essa carequinha dele, ó. Cara, você é 10, bicho. Isso aí Pode deve falar ser. palavrão aqui, pode? Pode falar Pode, à palavrão? vontade, à vontade. É bom evitar, né? Pra gente não ficar com É bom imagem. evitar. Eu vou trocar, como a gente teve que trocar daquela letra, daquela música que a gente vai lançar. A palavrinha seria com F, mas eu vou mudar o F do full E o slash, por mover, né? Vai se mover, Thiago. Vai se mover, cara. Você é foda pra um caralho. Mas voltando, Baco, Aqui, eu preciso responder a pergunta agora, né? Pode continuar. Vai lá. Pô, tem convidado Rocha aí. perdendo agora também. Tudo cheio. Esse aqui, não, hoje eu acho que você nunca teve uma live tão cheia. Não. Não, esse camarada, ele já estava aqui há alguns minutos, quase que eu não consigo falar, batendo aqui na ring light e tal. É só botar logo ele aqui, daqui a pouco ele desiste de ficar aqui. Mas, enfim, eu já tocava e tal, desde da época de colégio, né? Então a música veio antes, né? Durante a faculdade mantive meus projetos e tal. Então foi uma coisa que meio que vem caminhando junto desde a época do colégio, né? Sim. Quando eu terminei a faculdade, eu ainda continuei um tempo fazendo assessoria jurídica, não cheguei a fazer o AB, não tive interesse, fazendo assessoria jurídica no escritório da minha família e continuando com os projetos musicais, né? E até que, tipo, começando a chegar num nível de bastante shows, como a gente já vinha falando antes, que eu, sabe, vou deixar aqui, se der alguma merda com a banda, eu já tenho uma segurança aqui. Mas acabei, por mais que ganhasse menos com a parte da música, mas realmente a coisa que eu gosto de fazer. Então, foi algo que sempre caminhou junto, assim. Uma parada que sempre caminhou junto. Não foi uma coisa que eu tava no direito e vim pra música. Sempre teve ali, do tempo de colégio, faculdade. E que ajudou muito pra gente acabar sempre tendo uma galera acompanhando a gente. Sim. As próximas, gente, vocês podem ir intercalando, tá? Se quem quiser responder, tá? A gente vai seguindo. Bom, no último dia 9, né, vocês lançaram o clipe da música Espumas ao Vento, que enfatiza bastante, né, a cultura nordestina, né? Quais foram os caminhos que levaram vocês a produzir essa música, que já havia sido eternizada em 97? Cara, a gente tem uma veia muito forte para versões. A gente gosta muito de fazer versões. A gente já fez coisas de Reginaldo Rossi, Fábio Júnior. E essa... Tem uma do Vinícius de Moraes agora, né, Thiago? Sim. Boa! E essa a gente tem realmente essa veia para as versões. A gente gosta de fazer até para dar, por sermos bastante do autoral, procurar dar a nossa cara pro lance dos covers. Então essa do Fagner, a gente já fazia nos shows, né? Foi algo que a gente não tinha gravado, fazia nos shows e realmente sempre dava um bom retorno, né? A galera gostava bastante, a gente... eu costumo dizer que é como se fosse uma granada no meio do show, sabe? A galera tá curtindo assim um coverzinho daquele, sabe, escalonado, aquela coisinha padrão e tal. Aí de repente, sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Aquela vibe mais trabalhada, sabe? É uma granada. Acaba que
ninguém tá esperando. É literalmente a granada, né? Ninguém nunca tá esperando. Então, trocando as ideias com o Rick, né? A gente não estava com nenhum autoral para lançar, ainda estava produzindo as coisas. Ele disse, bicho, aquela música do Fagner, cara, o que é que vocês acham de lançar? Não precisa ser nas plataformas, mas, tipo, vocês pegaram um vídeo ao vivo, que inclusive é de uma live que a gente fez na época da pandemia. Ele disse, não precisa regravar e tal, a gente pega o vídeo, aquele vídeo da época da pandemia mesmo e tal, pra galera ver a energia no palco mesmo e tal. Porque se fosse refazer o lance gravado, não fica com a mesma vibe, não fica com a mesma energia. Então, cara, se você... Eu gosto da ideia, mas se você disser que é uma boa ideia, né? A gente... Pá, já botou chifre, já botou... Não sei o quê. O negócio é animar, cara. Meu Deus do céu. Mas, enfim, a gente acabou... Não sai barco na terra, né, Não, Sabiá? eu tenho certeza que ele saiu de um bloco de carnaval e veio pra cá. Tenho certeza absoluta. O sol tá escapando do Melamela esse ano. Então, foi algo que a gente costuma já vir fazendo, já vinha fazendo. E nessas nossas reuniões com o selo, né, com a Maran, a gente conversou sobre e disse, pô, vamos lançar, vamos fazer. Até porque a gente ainda estava produzindo material novo autoral, né? Não estava ainda para lançar. E acabou também, como várias coisas que a gente fez, dando um retorno bacana, porque foi algo que já estava gravado, já estava lá, e meio que a gente lançou sem pretensão nenhuma. Né? Já tiveram coisas que... Isso de live realmente foi uma coisa que revolucionou na pandemia, né? Foi muito importante. Sim. Inclusive, na pandemia foi tipo a época que a banda cresceu mais, assim, com todas as merdas que aconteceram, mas foi onde a gente fez muito network, porque enfim, o cara tava em casa produzindo e nas redes sociais divulgando, e todo mundo queria fazer isso. Então, criou-se muitos vínculos, né, através das redes sociais, e foi realmente onde a banda cresceu bastante. A gente tinha acabado, inclusive, quando estourou a pandemia, a gente lançou 13 de março de 2020, a gente lançou um single chamado Sistemas com o Kim Lírio, que participou do The Voice, Mostra. Do The Voice, daquele lá da Record, pô. Ídolos, né? E não tivemos tempo de trabalhar. A gente lançou dia 13, eu acho que coisa de 18, 20, a pandemia estourou aqui. Então foi algo que a gente foi trabalhando pela rede social. Esse bicho tá louco. Foi trabalhando na rede social, e foi assim que a gente obteve retorno com ela. Porque se fosse através mesmo de show, enfim, tinha sido fiasco, até por toda a preparação que a gente fez em cima dela, por tudo que a gente pensou junto com a Maran e tal. E quando a gente fez um showzaço de lançamento aqui num pub que tem aqui, para a galera, aí, meu irmão, quando estourou, a gente... Aí o antigo vocalista acabou saindo, até pela pressão e pela preocupação com o lance da pandemia e tal, né? Porque os caras, vamos dar um tempo. Eu disse, não, bicho, não tem lance de tempo. A gente vai dar tempo de estar em palco, porque não tem como, mas os trabalhos de network, rede social, eu vou continuar fazendo, né? Então ele acabou assim, não, bicho, então eu vou preferir sair, mas enfim, é um cara que continua junto com a banda. O nosso EP, ele ajudou a gravar algumas coisas, a produzir algumas coisas com a gente. Saiu por essa questão mesmo que acabou afetando muita gente, o lance emocional e tal. Então ele preferiu sair, e era algo que eu não queria fazer, e
e que eu não costumo fazer, que é parar, né? Deixar de lado assim, os projetos. E realmente deu bastante retorno. Foi durante a pandemia onde a gente produziu o primeiro EP, né? Gravou mais um clipe, né? Tipo, a gente ia produzindo, gravando, quando tinha as flexibilizações, a gente tentava alinhar da melhor forma para não deixar de fazer, né? A gente ficava cada um na sua casa, gravava, mandava um para o outro, mandava para o brother do estúdio que gravou com a gente, mandava para Adriano Daga da Malta, né? Que chegou a trabalhar duas músicas com a gente, que foi as Cenas, que a gente fez junto com o Rick, também, do MDK. E Daga entrou com as baterias, mix e master e tal. Então a gente ia jogando para cada um, ia fazendo o máximo possível e realmente, repetindo, foi o período onde a banda realmente cresceu mais. Assim. Sim. Falando um pouco sobre os anos 80, 90, né, que foram um dos pontos mais fortes do rock brasileiro, né, essas décadas. Vários votos que a gente conhece hoje ganharam o respeito do público, né? E apesar de formados em 2018, vocês teriam uma geração específica que gostam de usar como base para a carreira de vocês? Cara, a gente tem umas influências bem variadas, mas vindo muito disso aí, pô. A gente sempre... eu sou um cara muito que eu já venho do lance dos anos 90, né? Já falando da formação atual, Baco já é um cara mais puxado para o Led Zeppelin, né? O lance de palco. As coisas que a gente já compôs tem uma variedade grande, porque, tipo, nosso antigo batera já era um cara mais anos 2000, então você vai ver no EP um lance com a batera mais Linkin Park, mais Bring Me Horizon, né? Essa galera mais atual, né? Aí nosso guitarra já tinha uma pegada mais variada entre new metal e o rock nacional entre 80 e 90. Então, em cima disso a gente tentava, em cima disso a gente trabalhava as nossas músicas. Então, tipo, não tem como dizer, por mais que a gente saiba que a época áurea do rock nacional foi os anos 80 e não tem como dizer que não foi, mas a gente acabou pensando um pouquinho de cada década. Agora vai ter um lance setentista, nos anos 80 é fato, eu acho que não tem essa banda que não tenha essa influência, né? Já vem anos 90 e 2000 um lance mais atual. A gente já tem no EP um lance com mais lance de sintetizadores, que já é uma coisa mais, né? 2010 por ali, né? A primeira década ali, a primeira e segunda década dos anos 2000 e tal. Então a gente procura pensar o melhor das influências de cada um, né? Aí virou um mix, né, né? Cada um traz um pouco da sua época, né, da sua referência e forma, né? Isso. Cada um tenta colocar um pouco sem tentar descaracterizar o que a gente vem fazendo e acaba caindo no que você colocou muito bem na legenda de divulgação. É alternativo, porque uma das grandes influências, o próprio Charlie Brown, que eu acho que, enfim, uma das maiores bandas do rock nacional. Os caras fazem reggae, fazem ska, fazem um pouco de metal com as das guitarras. Então, pegar um pouco de bom de tudo e tentar, nessa salada, fazer uma coisa bacana. Mas né? Um inventário aí. Perdão, pode falar. Um enciclopédia, inventário. A gente vai acabar bebendo, né, um pouquinho de todas as melhores fontes da música, né? Para trazer a nossa própria água de música, né? E, tipo, uma coisa que eu e o Thiago a gente vem conversando bastante ultimamente é trazer o autoral, sim, mas de maneira mais envolvente, uma maneira mais baladinha, mais dançante,
importante, né? Quer queira que não, o rock ele tem que ter essa energia, que ele traga a explosão, traga a verdade, né, nas letras, mas que a sonoridade seja uma coisa envolvente, seja aquela coisa que capta a sua atenção e você fica, oh, que som massa, cara, que ideia massa, e tu fica ali naquela coisa, ó, 1, 2, 3 semanas com aquele chicletinho na mente, sabe? Isso é uma coisa que é impagável, é a maneira que a música se move dentro do ouvinte, né? Dentro de quem gosta de música boa, que é o que a gente vem tentando trazer. É a alma da música, né? Que queira que não. Isso aí. É uma curiosidade, inclusive, quem está falando sobre estilos, é que nesse novo lançamento, vocês acabaram trazendo uma sonoridade mais funk rock, de uma forma mais contraída, né? Se tornando algo diferente, vocês estão fazendo realmente. Quais as reflexões que essa novidade trouxe para a banda, assim, e o que os levou a arriscar esse algo novo? Cara, vem muito de uma pegada e um toque que a gente recebeu também durante uma live. Na pandemia, a gente fez uma live com a galera do Rock Brasil, né? Onde quem participou foi Heitor, né? Ex-baixista do Charlie Brown, e atual também com o projeto atual dos caras, né? Ele estava com a gente nessa live, a gente, enfim, fez a introdução, tocou uns sons nossos e perguntaram sobre as influências, a gente falou dessa variedade, e ele disse, pô, eu posso abrir um parênteses e tal? Ele não era nem o entrevistador, ele era um dos convidados, né? Estava em uma das janelas, tipo a gente aqui e tal, e a gente fazendo a apresentação ao vivo, e ele falou, cara, vocês não citaram uma banda em específico, mas eu achei muito a pegada de vocês. Pô, ele disse, vocês lembram muito o Red Hot, cara. Tipo, a energia de vocês, o lance do funk rock que você acaba de perguntar também, né? Ele disse, tem essa pegada no vocalista, mais solto, uma parada com uma facilidade maior para rap. Ele disse, você no palco com aquela piração junto com o guitarrista, o batera, por mais que tenha energia, mas aquela coisa segura e tal. E a gente guardou aquilo ali, né? Continuou fazendo e tal. Até hoje mantenho contato com o Heitor e tal. E trocando essas ideias, ele disse, cara, por que vocês não tentam pôr um single nessa pegada? Porque encaixa muito com vocês. E era quando a gente estava produzindo o EP. E eu disse, caras, olha aqui, mostrei e tal, tinha conversado com ele. Os caras, bicho, não deixa de ser influência nossa. Sim. Não deixa de ser aquela coisa mais visceral do Charlie Brown, com o lance mais de palco e enérgico do funk rock, do Red Hot. Então foi mais, além do pouco de influência que a gente já acabava tendo, mas um toque de um cara renomado e enfim, experiente, um cara já com uma bagagem gigantesca, não só no Charlie Brown, o cara que já passou pelo CPM, bandas gigantes. Né? Isso aí. Vocês chegaram a escrever que nesse novo lançamento eles esperavam promover um pouco mais de descontração, né, curtição, e mostrar um pouco mais da versatilidade sonora, né, que além de abrir espaço para se inserirem nesses nichos que vocês ainda não conhecem o trabalho, que não conhecem o trabalho de vocês ainda, né? Nesse caso, o que vocês acreditam que falta alcançar na carreira da banda, tanto a curto como a longo prazo, o objetivo de vocês? Lucas, a gente... Responde aí, velho. Eu tenho que resolver uma parada aqui e falo já. Tá. Show, vai lá. Essa bola pro passarinho, que o passarinho é sábio, viu? O nome do passarinho é Sabiá, ele sabe de muita coisa, hein? Valeu! Cuida, valeu, meu irmão, valeu, abraço. Valeu. Vai. Tá louco. Conheço a léguas. Cara, pô, me desconcentrei aqui. Beleza. Tá falando de planos a curto e longo prazo da banda. Bicho, a gente tinha
né? Mas ainda tem muita coisa planejada, assim, a gente estava com muita coisa adiantada com relação à expansão do trabalho. A gente lançou o EP e o clipe de um dos singles, né? Ainda durante a pandemia, e por conta, logicamente, da pandemia, abreviou não, porque a gente ainda vai fazer, mas atrasou, né? Retardou algumas coisas que a gente estava programado, que faz parte para que a banda vá subindo de patamares, né? Por exemplo, a gente já chegou aí a São Paulo, né? A gente fez alguns, mas só pocket shows, na época que a gente foi gravar justamente com Daga e com Rick. Né? Uhum. Tipo, ainda não tinha. A gente ainda não tem nome de porra nenhuma, mas tínhamos menos ainda, né? Então, na época, foram mais pocket shows, mais coisas pontuais, com produtores e tal, para a galera ir vendo. Sim. A gente já estava preparado para fazer coisas maiores, né? Fazer o Kiss Club, fazer o show livre, né? Fazer o Music Box meu Deus do céu, com o Fábio Brasil lá no Detonautas, né? Alguns shows realmente sem ser pockets, né? Alguns shows mais pontuais, Rio, Minas e São Paulo. Então, e a pandemia meio que atrasou isso aí, né? Então, a gente achou melhor, só, teve esse atraso, vamos dar uma segurada, vamos reorganizar as coisas, né? Fazer com calma, para não voltar sei lá, fazer meia boca, vamos dizer assim. Eu acho que essas eu acho que essas idas, uma tour sudeste para uma banda do interior do Nordeste, do interior do Rio Grande do Norte, quer queira, quer não, faz elevar o patamar. Não tem como. Mas, meu Deus, isso é... Enfim. Só porque está no Nordeste, não. Pô, a gente sabe que o eixo onde acontecem as paradas é Rio, São Paulo, nem Minas, nem tanto. Mas ali, Rio, São Paulo. Dá uma puxadinha ali. Sim. Né? Então, tipo, meio que deu uma atrasada nisso. A gente continuou mantendo os contatos, tá tudo ativo, mas a gente preferiu, além da pandemia, dar uma segurada, né? Inteligentemente, porque aí, tipo, acabou, como essa questão que eu falei, você trocou o vocalista, né? Toda essa questão. Então, tipo, você vai pegar as paradas novamente, adaptar, readaptar tudo, né? Então, agora que a gente tá voltando, tivemos um problema com o Instagram antigo, pô, a gente tinha acho que 11K, alguma coisa assim, e tentaram hackear, e depois levamos um bloco. Já ia falar, foi por causa da cerveja, pô? Era mais fácil por causa dos filtros de Baco, do que da cerveja. Mas não, a gente acha que foi muito também por causa dessa questão da tentativa de hackeamento. Devem ter feito tentado algumas coisas e tal. E a gente acabou fazendo um perfil novo, né? Então, né? A gente só vamos fazendo devagarzinho porque a gente já tem os contatos, tem um nome bacana nessa parte mais underground, vamos dizer assim, né? Então, se a gente voltar, né, da forma organizada, fazendo da melhor forma possível, eu acho que dá para, quando a gente chegar de novo aí está fazendo Rio, São Paulo, Minas e tal, a gente retoma do padrão que a gente tinha meio que parado durante a pandemia, né? Durante todos esses bicho, eu não sei, desculpa, só mudando rapidinho, mandaram uma mensagem para mim aqui, eu não sei se faz parte das suas diretrizes. Perguntaram se não pode comentar na live, Claro. diz que está restrito. Pode, gente, pode comentar, tá aberto aí. Agora eu não sei, eu não tenho como responder aqui. Tá aberto aqui, pode comentar à vontade, tá liberado.
Ah, galera que tá ouvindo, eu não tenho como responder, porque eu acho que mandaram e chegou aqui na barra aqui Isso. do WhatsApp, mandaram Eu pelo tava WhatsApp. vendo que isso foi aqui no chat. Então, Enfim, é basicamente isso. Eu acho que retomar, porque eu acho que o ao vivo é o que realmente faz a parada acontecer. Por mais que muita gente apareça aí hoje em dia e, uhum, e lance carreira sem nunca ter pisado num palco. Não estou tirando o mérito da galera, jamais. Se chegou é porque fez alguma coisa interessante para um grupo de pessoas, né, que curte aquilo ali. sim. Mas eu acho que, principalmente para nós, a gente tem um lance de palco muito forte. Né? A gente tem Uhum, um lance de palco muito. A gente interage, a gente deixa a galera participar do show. E sim, sim. isso atraiu um público muito bom para a gente aqui em todo o estado. A gente já fez umas mini tours aqui, Recife, João Pessoa e tal, aqui pelo Nordeste. Né? E é uma coisa que atrai bastante. Então, eu acho que essas idas, recebemos agora convites também para um festival agora em, meu Deus do céu, Porto Velho, Rondônia. Vai ter um festival lá e tal, recebemos esse convite para fazer coisa do meio do ano e tal. Então, Aham. eu acho que essas coisas, esses ao vivo, esses festivais, essas aberturas para bandas já de renome nacional, é o que né, acaba faltando, como você perguntou, para ir Regressando. subindo mais degraus. Isso. Sim. Falando em palco, a gente tá falando sobre isso, né? Muito bem. A próxima pergunta era justamente sobre, porque logo no início vocês conseguiram as primeiras oportunidades, né? Casa de shows, bares. Você se lembra de como foi a primeira vez que vocês subiram no palco? Cara, eu acho que foi num um barzinho que tem aqui, chamado 27 Saideira. Vou até encaminhar aqui para os bichos. Chamado 27 Saideira. O dono é meu amigo da época de colégio, assim e tal. E já, como eu falei, a gente já estava um tempo sem tocar e se reuniu, né, para montar uma banda novamente. E eu encontrei o bicho na fila do banco. Assim, bem nada a ver, a gente trocando ideia e tal. Ele disse, e aí, eu disse, não, estamos com um projeto novo, montando algumas coisas e tal. Ele disse, não, vamos fazer sábado. Tipo, era coisa de quarta-feira. Vamos fazer um lance sábado. Uhum. Aí eu disse, caralho, bicho. Eu disse, faça o seguinte, me dê umas horinhas aí, que quando eu chegar em casa eu vou trocar ideia com a galera e a gente dá uma resposta. Os caras, não, vamos pra cima, pô. São músicas que a gente já toca há anos, vamos pra cima. Sim, sim. Então, como o Rádio Moscou, o primeiro show foi nesse barzinho, que é um dos barzinhos mais conceituados aqui Uhum. da cidade. Tem, Já tipo, foi um começo bom, né? já foi no barzinho assim para tipo, porra, tem uma banda nova, tipo, não tem Uhum. como tocar lá e a cidade não saber que você tocou. Não tem como. A não Sim. ser que seja um cara que more dentro de um buraco, assim. Não tem como. Então foi um negócio que a gente fez e já lutou, e a rede social movimenta, e colunista fala no jornal, e pá. Uhum. Então foi emblemático, porque foi o barzinho de um brother, foi um encontro bem inusitado, foi na fila de um banco, convite Uhum. de Sim. quarta para sábado, eu sei, quinta, 3 dias, né, para Uhum. fazer. Mas a gente já vinha, né, fazendo uns ensaios, então foi tranquilo. Aqui, ó. Mas a primeira vez foi isso mesmo, foi exatamente isso. No um barzinho chamado 27 Saideira, fazendo covers mesmo, coisa que a gente toca de nacional e internacional, Guns N' Roses, aí mete um Charlie Brown e faz um Radiohead, e cai ali sei lá, num Capital Inicial, né? Faz as versões, como eu falei para você, tipo, a gente tem muita coisa, Fábio Júnior, Sim. Fagner, Reginaldo Rossi, enfim. Foi fazendo isso. O primeiro já fui como Rádio Moscou, mas ainda sem nada de autoral. Mas a primeira vez foi isso aí mesmo. A gente vai até falar um pouco de referências agora, né? O rock ele nasceu lá nos anos 50, né? Teve uma mistura do blues, country, jazz.
E é um gênero que foi utilizado cada vez mais como uma forma de expressão, né, de ideologias, né? Principalmente como ficção sobre a realidade que a gente vive, cotidiano, temas como política, capitalismo, por exemplo. Como foi o caso, né, do Que País é Esse? Legião Urbana, Homem Primato, Titãs. Na opinião de vocês, como banda, no caso, né, que produz esse tipo de música, qual o verdadeiro poder que o rock tem como forma de influência social? Cara, tem tudo a ver e é uma. Eu não gosto nem de usar o poder, a palavra arma. A gente teve tanto problema É, com isso ultimamente, mas eu acho que a galera vai entender como uma o que eu tô. ferramenta, né? A gente pode falar assim. Exato. Pô, você foi cirúrgico. Ferramenta para eu não ter que usar essa palavra que eu citei. Sim. É uma ferramenta ao meu ver, né, falando pela banda, caminha junto com o rock, caminha junto com a música que busca conscientizar. E eu acho que hoje em dia, salvo algumas não, mas baseado no que a gente vê hoje em dia em noticiários, na mídia, Uhum. um estilo específico que não utiliza isso, nada contra também o estilo. Tem gente Aham, que eu sim. sou fãzaço, pô, do estilo, não vou nem Uhum. citar para não ficarem, mas salvo um estilo específico, todos os estilos, a música em si, se utiliza como ferramenta para transmitir Mensagem. mensagens, né? O rock ainda mais, né? Até porque surgiu como um estilo meio que escanteado, Sim, né? Tinha sim. todo o lance do preconceito com a música negra, o blues, né? Uhum. Então, aquele lance da marginalização, então, sempre se usou, né, do lance da voz que a música dá, do poder que a música tem, para estar passando algum tipo de mensagem positiva, como a gente busca fazer nas nossas letras, se você der uma analisada, e como você citou o próprio Legião Urbana, os lances de cunho político, o RPM, né? Sim. A gente acabou tocando esses dias a Revoluções por Minuto do RPM, sinais de vida no país vizinho, eu já não ando mais sozinho e tal. Hoje a China bebe Coca-Cola, aqui na esquina cheiram cola. Se você for parar para analisar, é bem isso. O rock em si, né, já nasceu com meio que essa missão de transmitir uma mensagem política, uma mensagem positiva, por mais que a gente diga que não. Eu até às vezes acabo dizendo, a gente fazia shows durante a pandemia, que a gente ainda tinha o antigo governo. Me desculpe, eu não sei nem qual o seu posicionamento, mas Sem enfim, problema. a gente já tinha o antigo governo, né? Uhum. Quando a banda surgiu, e eu procurava dizer aos caras, meu irmão, vamos deixar a mensagem para a música já faz isso, porque muita gente, não tirando o corpo fora, ficando em cima do muro, Sim. mas muita gente que acompanha a gente e acompanhava, apoiava, enfim, político X, Sim. e muitos apoiavam político Y. Sim. E, Divisão de e, é, opiniões. ia ser radical demais você chegar e dizer, por mais que eu concorde com Y do que com X, mas você chegar e dizer, se você é candidato X, você apoia X, você pode ir embora do meu show. Não, pô. Não. Você, aquele cara do X, né? Eu sei que vai ter muita gente que vai discordar, mas aquele cara do X, que muita gente odiava, odeia, tá fazendo você
você tá ali em cima do palco, brother. Ele tá consumindo sua impossível música. agradar a todos, no caso. Exato, exato. Mas, como eu disse, o cara você tá ali em cima do palco, se metade daquela galera que sai dali, porque você disse vai embora, porque eu gosto de X e você gosta de Y, o cara se você é um músico de barzinho, por exemplo, que a maioria das bandas são poucas as que tocam em festivais gigantes e tal, o cara do bar vai dizer, meu irmão, que porra é essa? Tá mandando o cara embora? Tá entendendo? Tipo, você tá tirando o ganha-pão do cara do bar, você tá desmerecendo alguém que comprou a camisa da sua banda, que escuta sua música, que compartilha e tal, pela opinião política dele. Que em alguns... Você tira também, você ainda está atrasando a evolução da sua banda também. Exato, pô, exato. Não é não se posicionar, mas é como eu digo. Eu me posicionei diversas vezes na minha rede social pessoal. Na da banda é outra coisa, pô, é o trabalho. Sim. Ah, mas você está em cima do muro. Não, não tô, porra. A banda é um CNPJ, bicho. Sim. A banda é um CNPJ. E é exatamente um CNPJ. A gente tem CNPJ, a banda organizadinha, tá? A gente tem toda uma parada. Sigo bandas que realmente se posicionam no próprio Instagram com relação a isso. E sigo e sou fã da banda. Por exemplo, a galera do Black Pantera. Pô, os caras são fantásticos. Eu acho que se os caras tivessem ouvindo eu falar isso, ia dizer, vai tomar no seu cu. Né? Mas assim, eu concordo, deixando bem claro, eu concordo com o posicionamento dos caras. Mas eu acho, como aí sendo bem, né, como o líder, como o cara que fundou a parada, que para onde a gente tá, não é interessante a gente utilizar a ferramenta que mostra o nosso trabalho para estar dividindo a galera que gosta do nosso trabalho. Eu não acho. Eu sei que vai ter muita gente que vai discordar, como eu já ouvi. Mas eu não acho. Eu não acho. Tem o meu posicionamento. Pronto, é agora. No posicionamento de Sabiá. Ah, não. Sabiá é isso aqui, pô. Sabiá quer que... Ei, bararara, vai tomar no... Mas com a banda, não, pô. No show, não. A gente vai fazer o show da melhor forma para quem tá ali, seja A, B, C, D, enfim. Isso aí. Centralizar que é a ideia. Não separar, centralizar. Exato. Bom, para a gente finalizar, eu sempre gosto de ter uma pergunta um pouco mais reflexiva. Na sua opinião, o que torna o rock um ritmo que consegue apaixonar uma variedade tão grande de público, como ele está falando, né? E com tantos ritmos que estão subindo em evidência atualmente, esse gênero ele ainda vem conseguindo manter a mesma essência que tinha 20, 30 anos atrás? Bicho, eu não acredito, mas é algo... Não acredito entre aspas, assim. Esse lance, a galera fala muito do lance da energia, né, e tudo. Eu acho que o rock é feito mais com o prazer da parada, com a verdade. O cara que, sei lá, o Metallica, que é uma banda que eu gosto muito, o Slayer, quando os caras começaram lá no final dos anos 70, os caras não fizeram aquilo ali pensando, essa música aqui, se a gente fizer um refrão assim, a gente vai ganhar grana. Não, os caras fizeram, estavam sentindo. Assim como caras que a gente citou aqui, Renato Russo, Legião, Raul e tal, sim. que mesmo quando fizeram coisas na sua grande parte de cunho político, não fizeram pensando no retorno, se a banda ia estourar, se iam ficar famosos, se iam ganhar grana. Então eu acho que isso
Não que os outros estilos não façam, mas hoje é uma parada muito mais mecânica e estou falando com propriedade porque eu tenho amigos em bandas de forró, de sertanejo, que são coisas que prevalecem aqui. Sim. E os caras pensam cada acorde, como soa, como vai chegar, se aquela sequência melódica fixa na mente. Estão errados? Não estão. Não estão, porque o objetivo dos caras é fazer a música, para a música grudar na mente da galera e ganhar grana. Não estão errados. Assim como a Anitta, que eu acho ela genial no marketing. Eu acho ela genial, ela sabe se vender no bom sentido. Ela sabe se vender perfeitamente. Uma Ivete Sangalo tem um domínio de palco assim. Pô, quando os caras chegam na banda, o Baco, quando chegou na banda, ele fez: meu irmão, o que é que eu faço? Porque é um cara de tocar voz e violão. Eu disse: meu irmão, assista shows de Ivete Sangalo. Uhum. É isso. Então, assim, eu acho que é a questão da verdade da parada em sua quase totalidade. Os outros estilos, lógico que vai ter gente que faz, mas muitos vão dizer que fazem pelo amor e a gente sabe que não é. Você é um cara que já entrevistou gente pra caralho, você é um cara que conhece o meio e você sabe quando alguém está fazendo uma parada porque realmente gosta, porque se sente bem com aquilo ali, e quando está fazendo pensando numa coisa específica. Sim. E você sabe que os outros estilos, boa parte da galera faz pensando em algum tipo de retorno. Não que no rock o cara não vá... Seguir pela questão mercadológica, no caso. Isso. Muita gente pensa nesse sentido. Não que no rock não seja, mas os que ficam tipo, marcados, que fizeram, sei lá, 60, 70, 80, então até hoje 30, 40, 50 anos, se a gente for parar para ver as histórias dos caras, quando estavam compondo as músicas, os caras estavam fazendo a música tipo Baco, estavam tomando uma cerveja e fizeram a música porque estavam naquela ideia de fazer a música, estavam felizes em ter aquele resultado ali, de passar aquela mensagem, de botar para fora aquilo ali que estava sentindo. Os caras não pensaram na sequência de acordes, como vai chegar no ouvido, se aquela sequência cientificamente vai... Não tá, pô. A gente sabe que não tá. Então, eu acho que basicamente é isso. É a forma como é feita. A verdade, como é colocada a verdade, né, para deixar claro, os caras não que os caras não coloquem a verdade deles, mas como a forma que a galera faz o rock, coloca a verdade deles na hora de compor e de gravar, não só compor, mas de também gravar o som. Isso aí, arrasou. Mais uma vez, quero te agradecer demais, foi um papo muito bacana. E para aqueles que estão conhecendo o trabalho de vocês agora pela live, onde é que eles conseguem acompanhar a banda? Redes sociais, plataformas, onde vocês estão? Cara, já Slash, na hora que eu vou dar o recado pra galera, bicho, pra cá. Ele quer falar. Você não sabe essa informação que o Luca pediu aqui, né? Pra cá. Já vou deixar você lá pra fora, peraí. Hoje, Luca, desculpa, irmão. Hoje, a nossa rede social principal é o Instagram, por mais que a gente tenha feito um Instagram novo, né? Mas a gente tem um paralelo que a gente batizou lá no perfil de acervo, que foi o que a gente teve os problemas lá, mas se mantém ativo, né? A rede principal é o @Rádio Moscou Oficial, é o que a gente trabalha mais, mas temos também o Rádio Moscou Oficial no TikTok, Rádio Moscou Oficial também no YouTube, né? Então são as três principais que a gente costuma usar, dando mais ênfase ao Instagram, TikTok e o canal do YouTube, né? @Rádio Moscou Oficial. E pela
Plataforma também encontra em todas, Spotify. Todas as plataformas de música estão disponíveis nossos sons, Spotify, Deezer, Apple, Amazon. Onde você colocar, tá lá os sons da Rádio Música. Então foi isso. Lembrando, como sempre, se você perdeu uma parte dessa entrevista, eu gostaria de rever os episódios. A Live com Sábado aqui no Instagram, tá lá no YouTube. E no Spotify, Amazon Music, basta procurar por Luca Moreira Entrevista. Até a próxima. Obrigado. Valeu, galera. Abraço. Valeu, Lucão. Obrigado, meu irmão.